Devo ou não abrir meu estúdio de maquiagem? Nesse vídeo eu vou te explicar todos os prós e os contras para você abrir ou não o seu estúdio de maquiagem. Aqui não vai ser achismo não, porque eu já tive o meu estúdio de maquiagem e eu sei muito bem como é que é estar lá dentro. Então, bora pro nosso vídeo. Se você chegou novo ou nova por aqui, seja muitíssimo bem-vinda. Eu sou Adriana Brito, maquiadora profissional há quase 9 anos e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho bem pertinente. Para você que de repente está pensando aí se abre ou não um estúdio de maquiagem, um ateliê de maquiagem. Então hoje eu vou te passar aqui a minha experiência, que eu já tive alguns anos atrás tendo um estúdio de maquiagem. Hoje, como eu não tenho mais estúdio de maquiagem, eu vou explicar para vocês tudo que aconteceu aí no meio do caminho. Inclusive, a gente tem um tour maravilhoso. Inclusive, é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, o tour pelo meu ateliê. Vou deixar aqui nos cards aqui em cima para você passar lá. Depois que você assistir esse vídeo aqui, você passa lá para assistir o tour. E a gente tem também o vídeo da reforma, que a gente fez uma reforma no ateliê e tudo mais. Também vou deixar aqui nos cards para você passar lá depois para assistir. Mas bom, primeira coisa que eu preciso te falar nesse momento. Se você tá pensando se você abre ou não um estúdio, primeira coisa que eu quero que você entenda. Por que que você tá querendo abrir um estúdio? É para você ter mais autonomia, para você ter mais liberdade, para você ter mais reconhecimento, para você... Por quê? Porque isso é importante a gente entender por que que você está querendo abrir um estúdio, porque de repente é algo que é somente do seu ego, é algo que é realmente assim, é mais um capricho seu, porque você acha bonitas pessoas postando aquela logo lá na parede e tudo mais, e você fala, nossa, que lindo, sabe? E tudo mais. Então, você tem que entender se isso é realmente para você profissionalizar o seu trabalho, se é porque você não está não está aguentando mais ficar circulando, ficar aí indo de uma cliente para outra e tudo mais, ou se é algo do seu ego, é algo que você quer alimentar o seu ego. Gente, eu preciso te falar isso e eu sei que pode ser um tapa na cara de muitas de vocês, mas eu acho importante a gente realmente abrir aqui o jogo, né? Porque às vezes você tá pensando que você é mais profissional porque você tem um espaço, porque você tem um estúdio e não tem nada a ver com isso. Eu tinha essa mentalidade há alguns anos atrás, daqui a pouquinho vocês vão saber um pouquinho aí da minha história, daqui a pouquinho vocês vão saber um pouquinho da minha história, mas basicamente eu também achava que para as pessoas me enxergarem como profissional eu precisava de ter um estúdio. E a verdade, gente, é que não, você é profissional pelo que você faz, independente de onde você fizer, independente de onde você estiver, o que você tem de conhecimento está dentro de você. Isso ninguém tira, não é um lugar mais bonito, não é um lugar maravilhoso, com pérolas, com, sabe, ouro, que vai te fazer ser uma maquiadora diferenciada, uma maquiadora de excelência, não, tá? Então, assim, já tira isso da sua cabeça, porque aqui, como eu falei pra você, não é achismo, não é algo que, eu acho que... Não, isso é fato, assim, real, sabe? Então, não fica com essa neura de achar que as pessoas só vão achar que eu sou profissional se eu tiver um estúdio, não tem nada disso. Se você prestar, se você fizer um bom atendimento, se você, independente de onde você estiver, as clientes vão até você ou então elas querem o seu serviço, que você vá até as clientes. Então, não fica nessa neura de achar que você precisa de um espaço para parecer mais profissional, não. Isso é coisa, da sua cabeça que tá aí plantando essa sementinha aí dentro de você. Mas, hoje, se você já está pensando, por exemplo, em ministrar curso, se você tá com um espaço pequeno, você tem que entender qual que é a real necessidade de você ter um estúdio. Por exemplo, eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui da minha história. Eu comecei maquiando na casa dos meus pais. Eu tinha lá um quarto, era o antigo quarto da minha irmã casou e tudo mais, e ficou um quarto vazio. Nesse quarto vazio, eu montei lá a minha primeira penteadeira. Eu vou deixar umas fotinhas aqui do lado pra vocês irem aí se contextualizando. Montei a minha primeira penteadeira lá, e lá eu fazia, então, os meus atendimentos, ministrava os meus cursos de automaquiagem por lá. O que começou a acontecer? Eu tava fazendo atendimentos, assim, de amigas, amiga de amiga, prima de amiga, então eram pessoas próximas, assim, o máximo era tipo assim, fulana me indicou, eu sou amiga do colégio, da não sei quem, então sempre eram pessoas próximas a mim, que iam até a casa dos meus pais. Esse quarto
que eu montei, ele tinha o quê? Ele tinha um sofá, ele tinha a minha cadeira e tinha uma penteadeira. Só isso que tinha o quarto, não tinha nada demais. Só que para entrar, né, para você chegar lá no quarto, você tinha que passar pela porta, pela sala inteira, pelo corredor, né, dentro dos quartos, dentro da casa dos meus pais. E o que acontecia? Aos sábados, onde eu fazia mais atendimentos, era quando a gente reunia na casa dos meus pais. Então ia minha irmã, né, o marido dela, os meus sobrinhos e tudo mais. Então gerava assim um certo tumulto, né, entre aspas, assim, aquele tumulto gostoso assim de família em casa, sabe? Então o que acontecia é que a pessoa chegava na minha casa e tinha aquele tanto de gente lá na casa e tudo mais. Aí a pessoa passava pela sala, passava pelo corredor e entrava então no quarto. Dentro do quarto eu fechava a porta e tudo tranquilo, ligava lá uma musiquinha, tinha lá um ventiladorzinho e tal, uma cadeira que na época eu comprei também, que já dá assim, né, um conforto para cliente, conforto para a gente também, mas que assim, não foi a primeira coisa que eu comprei definitivamente. Então assim, eu fui aos pouquinhos mesmo. Só que o que começou a acontecer? Começou a acontecer que na internet eu cresci muito. Então eu comecei a atender pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que não era indicação de ninguém, que era tipo assim, eu te vi no Instagram, te achei no Instagram, quero fazer uma maquiagem com você. E eu, nossa, mas essa pessoa estranha entrando dentro da casa dos meus pais, eu não estava achando interessante, porque é uma pessoa completamente desconhecida, que ia ficar sabendo, enfim, da rotina, onde meus pais moram e tudo mais. Então, aquilo começou a me incomodar. O que eu comecei a fazer era falar que eu não tinha horário, que eu não tinha disponibilidade naquela data. E aí, isso foi aumentando, eu falei, gente, eu estou perdendo dinheiro porque eu tô deixando de atender muitas pessoas. Então, eu continuava atendendo as pessoas próximas, ministrava ali os meus cursos de automaquiagem para pessoas próximas, para primas, para amigas e tudo mais. Só que essas pessoas completamente assim avulsas, né, entre aspas, eu não estava atendendo. E eu comecei então a pensar uma forma de eu sair daquele espaço e ter um espaço para mim, um espaço onde que eu não precisava ter ali dentro da casa dos meus pais. Na época eu não morava na casa dos meus pais, eu já tinha saído, eu já tinha casado, já tinha saído. E meu apartamento também era um apartamento pequeno, era um apartamento um pouco mais distante das minhas clientes e tudo mais. Então eu comecei a cogitar a possibilidade de ter uma sala comercial. Foi justamente aí que eu comecei a pesquisar e tudo mais. E as minhas clientes, elas são mais ou menos quase todas na mesma região aqui da minha cidade. Então eu comecei a procurar um local próximo, né, ali das minhas clientes, um local mais central, sabe? Um lugar mais central, que as pessoas tivessem facilidade de acesso, né, que tivesse assim, ônibus, né, enfim, que fosse fácil as pessoas chegarem basicamente. Então comecei a pesquisar, porque eu tinha essa demanda que eu não conseguia atender. E eu também comecei a ter demanda de curso profissional. E o curso profissional é a aluna, a modelo, né? Então são mais pessoas dentro da mesma sala. Então já tinha ficado pequeno o meu espaço. Bom, aí fui para essa sala comercial. Só que a primeira coisa que você tem que pensar, e eu contei um pouquinho da minha história resumidamente, mas a primeira coisa que você tem que pensar aí é, você já está tendo essa demanda, de repente, de você fazer atendimento de pessoas desconhecidas e de muitas pessoas? Porque é importante você começar a colocar isso no lápis. Eu comecei a anotar quantas pessoas eu estava deixando de atender, ou seja, o dinheiro que eu estava deixando de ganhar quando eu tava falando não para aquelas pessoas. Então eu fui colocando lá na ponta do lápis para ver se compensava ou não abrir o meu próprio espaço. Algo que é muito importante, você considerar os custos do seu espaço, não somente os custos fixos que você vai ter, mas também os custos variáveis. Vamos fazer uma conta aqui? Olha só, primeira coisa que vai ter lá no seu espaço se você for abrir um estúdio. Ou você vai ter um aluguel, provavelmente, né? Ou você vai comprar um espaço, mas a maior parte das pessoas vai ter um aluguel. Então, você vai colocar isso na ponta do lápis. O aluguel que você vai ter, e isso vai variar de cidade para cidade, dependendo da região. Mas eu recomendo que você olhe na sua cidade um local mais central. Porque se for muito fora de mão, as pessoas vão ter, ai, nossa, mas é difícil e tudo mais. Então, um local que seja mais central. De preferência. Se não der, aí você vai para outro lugar, beleza? Então aí, primeira coisa, a gente vai ter o aluguel. Segunda coisa, você vai ter um condomínio, provavelmente. Você vai ter
a luz do seu local. Você vai ter uma internet, é importante você colocar uma internet lá, né, para você fazer seus conteúdos, para cliente ter uma internet também, se ela precisar pagar, fazer um Pix ali para você, é importante que você tenha uma internet. Então esses são os custos fixos que você vai ter, né, energia, enfim. E também, não sei, você vai ter um telefone, você vai ter, né, um celular específico ali para o seu ateliê, também é importante que você coloque isso na sua continha. Outras coisas que a gente não pensa, né? A gente pensa assim no grosso, tem um aluguel, tem um condomínio e tudo mais, mas coisas que a gente não pensa quando a gente vai montar o estúdio, e isso eu só comecei a realizar depois, por isso que eu vou te passar aqui a minha experiência. Porque muitos vídeos vocês vão ver aí na internet, fala assim, coloque o aluguel, coloque o condomínio, mas eles não vão te falar o que eu vou te falar agora, porque isso é a experiência que eu vivi. Primeira coisa que você tem que pensar, tempo de deslocamento. Você vai ter o tempo de deslocamento para ir até o seu estúdio? O seu estúdio vai ser longe, vai ser perto da sua casa? Isso é importante você colocar, não somente o tempo, mas o gasto do deslocamento que você vai ter que ter para ir até o seu estúdio e voltar todo dia. Outra coisa também, você tem que ter alguma comidinha, você tem que ter uma água, você tem que ter um café ali para sua cliente. Se o local tiver um banheiro, você tem que fazer essas compras de supermercado, né? Então, um sabonete, cheirosinho, você vai ter que colocar um papel higiênico, né? Coisas básicas, né? Para você sobreviver lá. Uma água geladinha, aí você vai precisar do quê? De um frigobar. Você vai precisar, não, tudo bem, se você não tiver frigobar, você vai na padaria ali embaixo e compra o negócio, mas é um gasto que você tem que ter. Se você for ficar no seu estúdio, né, durante as horas que você for trabalhando, você também tem que pensar na sua alimentação. E isso é uma coisa que eu não tinha pensado, porque quando a gente come em casa, né, assim, é muito, muito mais barato do que você ficar comendo na rua. E quando eu tinha um estúdio, na porta do estúdio, tipo, atravessando a rua do estúdio, tinha um restaurante, eu almoçava lá basicamente todos os dias. Então, é algo que eu comecei a ver que estava pesando um pouquinho no orçamento, porque eu ficava lá um dia e era assim, aqui na minha cidade é um pouco mais caro, cidade grande, né, e o lugar também onde era o meu estúdio era um pouquinho mais caro, mas assim, cada refeição saía por R$30. E aí, se eu ficasse lá o dia inteiro, então era, vamos supor, uns R$60 que eu gastava para ficar lá. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar outra coisa também na faxina. Você que vai fazer a faxina do seu lugar, porque é importante, né? A gente ter um lugar limpo, um lugar arrumadinho, cheirosinho. Então você vai fazer a faxina, você vai pagar uma pessoa para fazer a faxina. Isso também tem que estar ali na ponta do lápis. Então, gente, é importante que você comece a colocar isso na ponta do lápis. De fato, não é só você pensar, mas se eu pagar um aluguel de 1.000, se eu pagar não sei o que, não dá. Não é isso, é você anotar, aluguel, qual que vai ser o valor que você vai ter do seu aluguel? Condomínio, despesa extra, despesa assim, gente, que você nem tá imaginando. Você precisa ter uma barra de tomadas para você colocar lá, de repente, uma luz para você ligar para sua cliente, colocar um telefone para carregar, uma barra de tomadas você tem que ter. A iluminação do meu espaço tá legal, você tem que melhorar a iluminação do seu espaço, você vai ter que de repente comprar algumas lâmpadas extras ou então comprar um ring light, um LED, enfim, para você colocar no seu espaço. Seu espaço vai ter que ter no mínimo uma penteadeira, uma cadeira e mais uma cadeira para outra pessoa sentar, caso vá algum acompanhante, isso é importante também. Então, um mobiliário básico para você ter ali seria o quê? Uma penteadeira, uma cadeira de maquiagem para pessoa que está fazendo a maquiagem, mais uma cadeirinha extra no mínimo para o acompanhante. E eu recomendo mais uma cadeira para você se sentar também. E sei lá, gente, você vai colocar um tapetinho, você vai colocar um barzinho, assim, com algumas xicrinhas que você vai ter que comprar, com um cafezinho. Então, isso tudo é gasto, tá, gente? Então, você tem que colocar isso na ponta do lápis. Algumas coisas, elas vão diluindo ao longo do tempo. O que isso significa? Se hoje você comprou essa penteadeira, você pagou lá, vamos supor, R$2.000 essa penteadeira. Beleza, isso é um gasto que você teve naquele momento e que ele vai diluindo ao longo dos dias, né? Você vai diluindo ao longo do tempo de permanência que você tiver naquele local. Mas tem despesas que serão todos os meses. E tem despesas que serão todos os dias, que é a despesa que você vai ter da luz, que você vai ter da água, que você vai ter do cafezinho, que você vai ter que ter do bombonzinho, que você vai ter que ter do papel higiênico. Você fala, nossa, mas esse papel higiênico é tão barato. Vai no supermercado para você ver, tá? Então depois a gente conversa. Faz uma comprinha básica aí de supermercado para você passar uma semaninha aí no seu estúdio, depois a gente conversa. Então assim, é tudo gasto e a gente tem que colocar na ponta do lápis. Se você já está no momento que a demanda que você tem supre esses gastos, aí sim está no momento de você ter o seu espaço. Algo que é muito importante aqui.
Quando você hoje quanto você hoje já está ganhando fazendo maquiagens, ministrando cursos, fazendo seus atendimentos, ministrando suas consultorias, esse recebimento que você está tendo, está pagando hoje as suas contas? Está pagando hoje o gasto que você vai ter no seu ateliê? Quando você colocou lá na ponta do lápis, está pagando? Se estiver pagando, aí sim é o momento de você começar a cogitar a ter um estúdio. Não pensa, gente, isso daqui é uma coisa assim que eu tirei de lição. Não pensa que você só vai ter clientes quando você tiver o seu estúdio. Tira isso da sua cabeça. Sério, tira isso da sua cabeça. Porque não vai fazer, gente, para as clientes, não vai fazer diferença se você tá num estúdio A ou no estúdio B, se você tá na sua casa, se você está indo na casa das clientes, não vai fazer diferença. Porque a forma como você se mostra e a forma como você divulga o seu trabalho que vai fazer diferença na vida dela. Além disso, a forma como você entrega o seu trabalho que vai fazer diferença na vida dela. Não é o lugar onde você tá. Então, eu digo e repito, não fica achando que você só vai ter clientes ou só vai ministrar cursos quando você tiver um ateliê. Porque isso é coisa da sua cabeça. Isso a gente chama de... chamo de argumentos, de empecilhos que a gente vai criando, são mecanismos, na verdade, que a gente vai criando pra gente adiar o nosso sucesso. A gente faz isso a todo momento, isso é psicologia, tá? Isso a gente faz a todo momento. A gente vai colocando empecilhos na nossa vida para que quando isso acontecer, então eu vou ter isso. Quando isso acontecer, eu vou ter isso. É igual quando meus pais falaram, quando eu aposentar eu vou viajar, e não viaja nada, sabe? Então é a mesma coisa. Quando eu passar no concurso, eu vou fazer isso. A gente sempre condiciona a nossa felicidade, a gente condiciona o nosso sucesso a alguma coisa. Porque se essa coisa não chega, a gente não tem problema a gente fracassar. Então você consegue entender que a gente fica colocando aquele empecilhozinho, aquele argumento, aquele mecanismo na nossa cabeça, porque a gente fala assim, se daqui pra trás der errado, não tem problema, porque você condicionou a sua cabeça, o seu sucesso, a sua felicidade àquilo. E isso não faz o menor sentido. Você tem que começar a realmente destravar esses mecanismos. Você tem que começar a falar assim, eu vou ter sucesso agora, do jeito que eu tô, no lugar que eu tô. Porque pensa, gente, se hoje você não tem sucesso na maquiagem, se você está frustrada na maquiagem, de repente, você acha que você está empacada, não é o ateliê que vai fazer diferença na sua vida. Não é o ateliê que vai fazer diferença na sua vida. O que vai fazer diferença na sua vida é você ter conhecimento, é você realmente ter uma imersão de conhecimento, de teoria, de prática, com acompanhamento, é alguém falando qual caminho você deve seguir. Agora é o momento certo de você abrir seu ateliê. Não vai abrir seu ateliê agora a gente vai focar em vendas, agora a gente vai focar em colorimetria, agora a gente vai focar, entendeu? Então você ter esse acompanhamento, esse direcionamento é muito mais valioso do que hoje você ficar pensando em abrir seu espaço, em abrir seu ateliê, abrir seu estúdio. Então quando você tem esse acompanhamento, esse direcionamento, que é o que eu dou para as minhas alunas dentro do curso Jornada da Maquiadora, que é a minha formação completa, onde eu te ensino do zero até viver da maquiagem, até você ter o seu espaço de maquiagem ou não, até você realmente viver da maquiagem da forma que for mais confortável para você, trabalhando de casa, trabalhando perto dos seus filhos, trabalhando perto da sua família, ou então trabalhando em um estúdio também, do jeito que for melhor para você, do jeito que você sentir mais liberdade, mais confiança, mais de você realmente se sentir mais feliz, que é isso que eu realmente quero. Então assim, quando você tem esse acompanhamento ali do seu lado, você vai destravando esses mecanismos, sabe? Eu vou falar assim, você tem que, hoje eu vou te falar o que eu falo muito para as minhas alunas, você tem que ter sucesso com o que você tem hoje, com os produtos que você já tem aí. Você não vai condicionar a sua felicidade e o seu sucesso naquele produto que te falta. Você não vai fazer isso. Você não vai condicionar o seu sucesso, a sua jornada, os seus ganhos
em um produto que você não tem ou uma técnica que você não sabe. Não é assim que funciona. A vida, gente, aqui atrás, não é assim que funciona. E isso é não somente na maquiagem. A gente consegue aplicar isso que eu tô falando em todos os âmbitos da nossa vida. Então, esse vídeo é muito, muito além da maquiagem, realmente. É realmente para você começar a destravar a sua mente. E pensar que o que você tem hoje que para você ter sucesso? O que você já tem hoje? Vamos ter sucesso do jeito que a gente tem. E à medida que vai acontecendo, as coisas forem acontecendo para você, aí sim, você vai começar a pensar em investir numa cadeira mais confortável, você vai começar a pensar em investir em uma câmera, você vai começar a pensar em investir numa iluminação. Então isso tudo vem aos poucos. O que você tem agora? O que você tem agora? Me fala, coloca aqui nos comentários o que você tem agora, nesse momento, que você já consegue transformar isso em sucesso, que você já consegue transformar isso em dinheiro, que você já consegue transformar isso em clientes. Você tem um celular aí, eu aposto que você tá me assistindo de repente aí de um celular. Com esse celular, você já vai começar a fazer as suas maquiagens, você vai pegar os seus produtos de maquiagem, você já vai tirar fotos antes e depois, você vai chamar uma amiga sua para fazer essas fotos antes e depois, você vai postar nas suas redes sociais, você vai começar a divulgar seu trabalho, você vai começar a falar com as pessoas, eu sou maquiadora, eu tô começando na área, vem maquiar comigo, senta aqui, a gente vai fazer uma foto bonita com os produtos que eu tenho, traz os seus produtos também pra eu fazer uma consultoria com você aqui de produtos e dessa forma você vai crescendo, você vai aumentando, você vai tendo sucesso com o que você tem nesse momento. Não coloca o seu sucesso, a sua felicidade, os seus ganhos em nada, sabe? Em alguma coisa que você mesmo está inventando. Se você hoje quer ter o seu ateliê de maquiagem, se você sonha em ter um estúdio de maquiagem, em ter o seu espaço e tudo mais, coloca ali na ponta do lápis mesmo, coloca ali todos os gastos que você vai ter, quanto você está recebendo, porque muitas vezes a gente recebe ali o dinheiro, né, a maquiagem em dinheiro, muitas pessoas, pelo menos eu recebo muito ainda pagamento em dinheiro e o dinheiro a gente não vê, né? Então a gente vai ali na padaria, a gente vai ali, compra um negocinho, na hora que a gente vê o dinheiro sumiu. Então começa a colocar ali, tal dia ganhei tanto, tal dia ganhei tanto, consultoria de maquiagem, de produtos de maquiagem, que é algo que eu ensino para as minhas alunas, a gente que é muito, muito, muito poderoso. Consultoria de produtos. Dentro do meu curso Jornada Maquiadora, eu te ensino assim, de cabo a rabo, como você faz uma consultoria maravilhosa, que você consegue ganhar dinheiro rapidamente e as clientes amam esse tipo de consultoria. Você coloca lá, dei tantas consultorias por mês, vendi tantos e-books, vendi isso, fiz aquilo, afiliação de não sei o que, eu ensino tudo, formas diferentes de você ganhar dinheiro, várias formas diferentes das minhas alunas ganharem dinheiro com a maquiagem, não somente com atendimentos, porque você também não pode se limitar a atendimentos, principalmente se você estiver pensando em ter um ateliê. Se você estiver pensando em ter um ateliê, gente, você não pode ficar limitado só em atendimento. Você tem que ministrar curso, você tem que vender produto, você tem que fazer afiliação em sites, você tem que vender consultoria, você tem que vender e-book, você tem que vender tudo para você conseguir manter o seu estúdio de porta aberta, senão você vai fechar mesmo, tá? Então isso é muito importante. Isso tudo eu ensino para as minhas alunas dentro do curso Jornada da Maquiadora. Inclusive, já vou deixar o convite aqui para você. Clica no primeiro link que tá aqui na descrição do vídeo também, eu deixo fixado no primeiro comentário para você conhecer mais a metodologia. Tem muita coisa incluída no curso, vários presentes também para você dentro do nosso curso e lá nessa página que você vai ser direcionado, você consegue entender melhor como que é, eu consigo te explicar melhor quais são os módulos, o que está incluído dentro do nosso curso, você vai se encantar. Então, quando você tem tudo isso ali na ponta do lápis, gente, na hora de tirar esse seu sonho do papel, é muito mais fácil, não é verdade? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar aqui abaixo pra mim o que você achou do vídeo e se você tá pensando em abrir um ateliê, o que tá te impedindo hoje de você abrir o seu espaço, de você ter o seu próprio ateliê, o seu próprio estúdio de maquiagem. Coloca aqui pra mim pra gente conversar. A gente se vê muitíssimo em breve. Um beijo pra você e até a próxima. Antes de mais nada, eu tô invadindo o meu próprio vídeo aqui. Se você não for inscrita no canal, já aproveita, clica aqui embaixo e se inscreve. Também ativa o sininho que tá logo ao lado, o sininho de notificações, para sempre que saírem vídeos novos, você receber um plim aí no seu celular e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos por aqui. A gente se vê. Um beijo!